Vai montar aquele PC e tá em dúvida em qual peça escolher primeiro ou qual peça comprar para que você não perca dinheiro? Bom, esse vídeo aqui é para você, então já deixa o like, se inscreve e ativa o sino, porque a primeira peça que você tem que comprar é a CPU, tá? O processador. Por quê? Muita gente iria pela Mobo, porém, se você comprar a Mobo primeiro, vamos supor que você queira montar um PC aí com 5600. Porém, se o 5700 estiver em promoção, você vai lá, você compraria ele. E aí, se você compra, por exemplo, pensando no 5600, uma A520 Pro da MSI, que é uma placa de trabalho muito simples, porém ela funciona para o 5600, no 5700 ela talvez já fique um pouco mais apertada. Então é interessante que você compre primeiro a CPU, porque aí depois você pode comprar a placa-mãe a depender do seu processador, né? Você não vai acabar, não tem como você colocar uma placa-mãe muito fraca, né? Se você souber escolher, já que você já escolheu o seu CPU, né? E se você quiser ligar o PC com o mínimo de peças possíveis, o melhor é que você escolha uma APU, né? Um processador com vídeo integrado. Aí você vai conseguir ligar o seu PC assim que você tiver as primeiras 6 peças, né? E no caso dos Ryzen, todos os Ryzen têm G no final, eles têm vídeo integrado, e no caso do Intel, todos aqueles que não têm F têm vídeo integrado, certo? Depois você vai comprar aí sim a placa-mãe, porque aí você vai escolher a placa-mãe com o seu processador, né? Tem que ver se os VRMs, os MOSFETs vão aguentar e, obviamente, né, se tá no mesmo socket e se o chipset aguenta. E também é interessante você ver se a sua placa-mãe vai comportar o quanto de RAM você quer e o tamanho dela, né? Para quando você for comprar o gabinete, você não comprar uma placa-mãe muito pequena ou muito grande, aí vai ficar feio ou não vai caber no seu gabinete, né? E a RAM, se você quiser usar 4 slots, algumas só vão vir com 2, né? Algumas placas-mães. Depois nós temos a RAM, né? A memória. E aqui a RAM você combina com os dois, né? Você não compra uma memória muito fraca ou muito devagar, né? Tem que comprar no mesmo DDR da placa-mãe e velocidades ali, né? Se for DDR4, entre 3200 a 3600, vai caber com a maioria dos processadores aí e com as placas-mães, né? Se for de 2 slots. Agora, se for 4 slots, aí é provável que o processador, se ele for desses mais fraquinhos, ele só pegue até 2600 MHz, certo? O próximo item aqui da nossa lista, o cooler, né? Alguns processadores já vão vir com cooler, outros não vão vir. Esses processadores que não vêm com cooler, você vai precisar de um cooler um pouquinho mais forte, né? Porém, para os processadores que vêm com cooler, essa daqui não é uma peça obrigatória, mas eu recomendo que você compre um cooler, porque você vai poder manter melhor a integridade do seu processador, já que você vai manter ele mais fresco, né? E em dias mais quentes, por exemplo, mesmo esses processadores mais fracos que já vem com o cooler box, em dias quentes eles vão estourar a temperatura lá e pode ser que você não consiga o boost, né, do processador, o clock boost. Agora o SSD, o armazenamento, né, eu coloquei aqui SSD, mas é armazenamento, pode ser um HD, não recomendo que seja HD, recomendo que você use um SSD. Um ponto que eu esqueci de falar sobre o cooler. Também ele tem que ser compatível com o seu processador, né? E com a sua placa-mãe aqui. Tem que ver o seu socket da sua placa-mãe é compatível com o seu cooler. E se você vai ter os espaços todos certinhos, bem fácil para você colocar, porque placa-mães mais simples, né? O CPU cooler sempre vai ter a entrada do CPU cooler, obviamente. Porém, o water cooler e outras coisas pode ser meio difícil. E se você escolher um water cooler, né? Também tem que ver se ele vai caber no seu gabinete. Mas isso a gente fala mais quando for lá na hora do gabinete. Bom, agora o armazenamento, recomendo que você compre um SSD NVMe, né, de pelo menos 250 GB para você colocar o seu Windows, mas pode ser ou um SSD SATA, mesmo um de 2.5 polegadas, já é melhor que um HD ou um HDD. A próxima peça, né, é a fonte PSU, que é o que vai alimentar o seu computador. Por que eu coloquei a PSU aqui, né? Eu poderia colocar a GPU aqui no lugar dessa PSU. Mas, se você tiver escolhido uma APU, né, igual eu falei lá no começo do vídeo, com essas peças aqui, né, com essas 6 peças, você já consegue em bancada aberta, né, já que você ainda não tem um gabinete, e escolher, ligar o seu computador e testar todas as peças, né, dá para você instalar o Windows e até ir usando ele só com essas peças aqui, né, para você testar, né. A RAM também você pode comprar só um slot no começo, se tiver com um orçamento apertado para você testar, aí você usa, se o seu CPU já tiver o cooler, você também usa o cooler box, um slot de RAM, PSU, um SSD pequeno, e você já consegue ligar o seu PC, tá? Então acaba que são 5 peças obrigatórias, né? Se o seu CPU já vir com cooler. E o cooler não é nem realmente uma peça, assim,
Quer dizer, lá meio que é obrigatório, porque senão vai esquentar muito seu processador e você vai ter problemas, né? E algumas placas mães mais fortes não vão nem ligar se ela não identificar que o CPU cooler foi conectado. Porém, né, dá para ligar sem o cooler. Bom, depois, se você não tiver uma CPU, aí aqui você vai escolher uma GPU, né, que é a próxima peça que tem aqui. Mas antes, falando ainda da PSU, se você for comprar ela antes da sua placa de vídeo, escolha uma fonte que já vai ser compatível com sua placa de vídeo, né? Pensa já na placa de vídeo para você não querer depois comprar uma placa de vídeo mais forte, que não vai caber. Para PCs low-end, uma fonte de 500 watts geralmente já vai ser o suficiente, e para intermediário 700 watts, né? Agora para PCs mais high-end, aí vai variar um pouco da placa que você quiser, mas é isso aí, para low-end 500, para high-end ou para intermediário 700 watts e sempre 80 plus, pelo menos bronze, tá? E evita comprar aquelas fontes chaveada, né? Que você precisa trocar a chave dependendo da voltagem da sua tomada. Compra uma fonte com PFC ativo, que aí ela já vai ser bivolt. Bom, indo agora para a GPU, né, a próxima peça aqui da nossa lista. E isso daqui é o básico, assim, do seu PC, que você consegue usar, né, sem gabinete. Você pode montar aí no MDF, ou sei lá, dar um jeito em montar numa caixa. Já vi muito, inclusive, PC assim. E esse daqui é o básico para você usar o seu PC com o máximo de performance, né. Bom, a GPU você tem que escolher uma que não vá dar galo com o seu CPU, né. Você também tem que ver se a sua, por exemplo, se você tem uma GPU que ela é PCI Gen 4, não com uma Mobo Gen 3, né? Porque ela vai perder um pouco de desempenho aí. A sua GPU também influencia na compra da sua fonte, né? Você tem que ver aí o TDP da sua placa de vídeo, mais o TDP do seu processador, para poder ver a fonte, que são os que mais consomem aqui, né? São esses dois. Para calcular a fonte, você pode fazer um cálculo muito básico, né? Você pega o TDP do seu processador. Se você não sabe, você pode só vir aqui pesquisar o seu processador no Google, abrir o site da fabricante aqui, né? No caso a AMD, e aí você vai descendo aqui embaixo, vai ter aqui, ó, Default TDP, 65 watts do processador e da placa de vídeo. Você vai vir aqui, vai pesquisar o nome dela também, no caso eu usei aqui de exemplo uma 3060, aí você vai abrir o site da fabricante, né, no caso é a Nvidia, vai descer aqui embaixo, aí você vai ver especificações completas, vai descer tudo, e aqui vai ter Thermal Power Specs. Aqui, essa daqui é a da 3060, essa daqui é da 3060 Ti. Você vê que ela fala que é 170 watts de TDP, mas ela já recomenda aqui uma fonte de 550. Geralmente essas recomendações aqui, principalmente na Nvidia, são um pouco mais do que é realmente necessário. Com uma placa de vídeo, uma configuração daquela, né? 450 watts já estaria bom e já estaria com uma sobra. Porém, você pode ir simplesmente porque tá aqui, ou você pode fazer um cálculo. Você pega aqui a sua placa de vídeo mais o seu processador, soma os dois e adiciona 100 watts também. Você vai ter aí o cálculo mais ou menos, né? Vai dar uns 350 watts, mais ou menos, com esse processador e essa placa de vídeo. E aí você soma, né? E aí você pega um pouco mais. Eu gosto de dar 150 watts ali para ter uma sobra maior, que vai dar aí os 400 watts, né? Ou você pode vir aqui também no Google e pesquisar por PSU Calculator, né? Eu vim nesse daqui da Cooler Master. E aí você vem e coloca aqui a configuração que você quer, que ele já vai te dar aqui não só a voltagem necessária, mas ele também vai te dar não só a voltagem necessária, mas ele também vai te dar aqui uma fonte recomendada, né? No caso, esse sai daqui da Cooler Master, a maioria são fontes da própria Cooler Master, mas não necessariamente precisa ser uma fonte dessas daqui, né? Ele só vai te recomendar para eles poder ganhar um pouco em cima, né? Colocar esse SSD aqui, e aí você vê 316 watts, porém a fonte que ele me recomenda é aqui de 400 watts, né? Tem aqui de 500 também. E quanto maior for a sua fonte, maior vai ser a eficiência energética dela, né? A zona de eficiência energética da fonte, que é quando ela consegue entregar o maior desempenho consumindo o mínimo possível de energia, é mais ou menos ali no meio da sua capacidade total. Então aqui, um PC que gasta 300 watts, uma fonte de 500, 600 watts aí já estaria suficiente, né? E seria muito eficiente. Bom, depois da GPU, nós temos aqui o case, né? O gabinete. É uma peça muito simples de se escolher, de se comprar, porém você tem que tomar alguns cuidados, né? Como eu já falei, você tem que tomar cuidado com a Mobo para ela não ser muito grande, né? Se
for uma Full ATX, aí você compra um gabinete que ele é um tamanho micro ATX, simplesmente não vai caber a placa-mãe do seu gabinete, né? Ou se você compra um gabinete Full Tower, né, que é aqueles bem grandão, com uma Mobo Mini TX, vai ficar a placa-mãe minúscula lá no gabinete, vai ser uma coisa horrorosa. Além disso, outra coisa que você tem que se preocupar quando você for comprar o gabinete é o tamanho da sua GPU, né? Se vai caber. Aí você pode vir simplesmente aqui no site da fabricante da GPU e ver aqui, ó, o comprimento e a largura da placa de vídeo, né? Ele vem aqui e aqui é o tanto de bias do seu gabinete que ela vai usar. Aí quando você for lá no comprar o gabinete, você vê, peguei esse daqui de exemplo, o gabinete, peguei aleatório aqui de exemplo só para mostrar para vocês. Ele tem aqui escrito aqui embaixo comprimento de VGA máximo, né? 280 milímetros. E aí você tem que tomar esse cuidado principalmente para placas de vídeo com 3 fãs, placas de vídeo mais high-end, que elas consomem mais, tá? E agora indo pro último item da nossa lista, elas consomem mais não, elas são maiores. O último item da nossa lista é o fan, né? O fan são as ventoinhas. E aí você tem que... Recomendo que você compre um kit de ventoinha já, né? Mas aí você tem que ver se o seu gabinete vem já. Se ele já vem instalado as ventoinhas, né? Você pode ver que esse daqui ele já tem aqui na imagem, não só na imagem. E aí ele vem escrito aqui, ó. Possui 3 ventoinhas RGB. Esse daqui tá escrito em iluminação, mas ele vem escrito aqui. Possui 3 ventoinhas RGB. E aqui embaixo também... ele vem dizendo as especificações da ventoinhas, tá? Então você já viu, você não precisa comprar, né? São ventoinhas mais fracas? São ventoinhas mais fracas, né? Você pode investir aí em ventoinhas para ter um airflow melhor. Porém, né, isso aqui já gera algum airflow, e então é melhor do que nada. E você pode usar isso que não vai dar nenhum problema. E gabinetes que não vêm com ventoinhas, né, que nem esse daqui, ele vai estar escrito aqui embaixo, ó, não vai ter nada aqui embaixo falando sobre ventoinha, só vai ter o tamanho das ventoinhas suportadas e o tamanho do water cooler suportado, né? Também vem escrito aqui o tamanho da placa-mãe, ó, suportado. E outra coisa que você tem que ver quando você for comprar o seu gabinete é se o air cooler, né? Se você comprar um air cooler torre, se ele não vai bater aqui no vidro da frente, tá? Isso pode acontecer se o seu gabinete ele for bem slimzinho, né? Bem fininho e o seu cooler for gigantão, pode ser que acabe batendo aqui e aí você não vai conseguir fechar o vidro. E a placa-mãe também é o principal. Você vê que esse daqui já aguenta uma placa-mãe bem maior. Também tem o water cooler, né? Tá escrito aqui, tamanho do water cooler, você tem que ver também, né? O vídeo fica por aqui, né? Essas são as peças que você tem que escolher primeiro, né? Essa é a ordem, não é uma ordem obrigatória, né? Não tem muito, faz tanta diferença assim, mas se você for comprar mensalmente, é melhor que você compre desse jeito, pelo menos na minha opinião.